Olá, seja bem-vindo ao Manual do Usuário. O meu nome é Ana e hoje nós vamos ler um relato real de uma pessoa real, já que muitas vezes, através da história e da situação de uma outra pessoa, a gente consegue compreender melhor elementos da nossa própria situação. Então, tanto para quem enviou o relato como para quem está assistindo esse vídeo, o que eu disser aqui ao longo do vídeo e que fizer sentido para você, para sua situação, pegue com toda a sua força, com todo o seu amor. Agora, aquilo que não fizer sentido, que você falar, isso não é para mim, é só você deixar de lado, porque provavelmente vai servir para uma outra pessoa que também está assistindo o vídeo. Então, agora eu vou ler o relato, depois nós vamos ver o que esse relato nos traz de consciência, nos traz de cura e ao final do vídeo, nós vamos fazer estímulos de cura de tomada de consciência, ok? Vamos para a prática ao final do vídeo. Então, vamos lá. Deixa eu ler o relato de hoje. Olá, Ana. Sou um homem de 52 anos. Sou produtor rural. Moro com os meus pais e meus irmãos. Eu ia dizer que a minha questão é financeira, porque quando voltei para a cidade natal, comecei a trabalhar com os meus pais e irmãos na área rural, porque meus pais adoeceram. E não temos uma retirada organizada financeira. Ah, entendi. Então é a própria terra deles, né? E segue, e segue, e segue, fico pensando em meus. E frequentemente fico pensando em meus projetos parados e diferentes que deixei para trás. Achei que ia conseguir conciliar. Entendi. Ele, por motivo que os pais adoeceram, ele voltou para a terra natal dele, aonde aparentemente eles têm uma propriedade, e ele achou que ia conseguir conciliar os projetos pessoais com a demanda familiar, e que, pelo visto, não deu muito certo. Só que vejo que o relacionamento familiar precisa de atenção. Ah, entendi. Mais que o financeiro, ele está percebendo que o familiar precisa de atenção. Pelas divergências e porque tem também interferência espiritual. Hum. Pois alguns da casa estão se firmando para ficar livre de dependência de álcool. Deus abençoa. Quando as coisas vão bem, algo acontece e mexe com todos. Ah, entendi. As coisas começam a fluir, começam a dar certo, aí alguma coisa acontece e aquilo desregula tudo de novo. Entendi. Eu tenho buscado por união harmoniosa e prosperidade familiar para irmãos que moramos juntos na casa da área rural. Para eu conseguir enxergar meus próprios passos e buscar minha prosperidade. Deveria ser o inverso. Que bom que você sabe que deveria ser o inverso. Só que estou Só que não estou conseguindo sair, porque esses distúrbios e ataques espirituais e disfuncionais não deixem que eu saia e deixe eles na mão. E, gente, esse aqui vai ser do balacobaco, tá? Homem, custa mandar relato, mas quando manda, eles mandam. Já avisei que quero tocar minhas coisas. É engraçado porque a resposta está aqui. Então, tem algo seu que você está buscando aí, né? Não é só pela sua família, tem algo seu aí que você está buscando aí dentro. Preciso de força, clareza e atitude. É, é. E, gente, esse relato aqui vem com efeitos especiais para nós, viu? Bens a Deus. Muito obrigada aí por ter mandado um relato com tanta energia.
preciso de força, clareza e atitude. Vamos ver, gente. Relaxem o corpo, relaxem a respiração, independente do que você estiver fazendo. Se você estiver lavando louça, tomando banho, trabalhando no computador, só relaxe o corpo, relaxe a respiração, uma respiração leve, tranquila, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Vamos ver o que esse relato nos traz de ampliação de consciência, de cura para todos nós. E aqui, ó, esse relato vai pegar a galera que tem essa mente aí muito agitada. Sabe a pessoa que tem a mente que olha muitos aspectos de uma vez e que se perde com tantos elementos, com tanta coisa que percebe de uma vez? Uma mente muito. Eu vi aqui, tem esse aspecto, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. E só aquilo já te deixa sem força, te deixa sem clareza, porque é tanta coisa que você vai se perdendo em tanto elemento e te deixa sem atitude. Que atitude que você vai tomar? Você não sabe nem para que direção que você vai. É tanta coisa que você vai percebendo ao mesmo tempo que a atitude fica difícil. A partir de onde você vai tomar atitude? Vamos sentir como que tá aqui no campo. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca uma condição para nossa felicidade. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca uma condição para nossa felicidade, eu vou ser feliz depois que isso aqui estiver desse jeito. Eu vou ser feliz depois que eu tiver a casa paga. Eu vou ser feliz depois que os meus filhos estiverem bem. Eu vou ser feliz depois que os meus familiares estiverem bem. Sabe qual que é o problema da gente colocar uma condição para nossa própria felicidade? É que a gente faz isso através do nosso livre-arbítrio. Condições são colocadas dentro de nós por nós mesmos a partir do nosso livre-arbítrio. E no nosso livre-arbítrio, ninguém mexe, nem Deus. Nem Deus pode mexer no nosso livre-arbítrio. Então, aquilo que a gente coloca como lei através do nosso livre-arbítrio vira lei de verdade e nada muda isso, além de nós mesmos. Mas assim, nada é capaz de corromper essa condição. Nem um guardião seu, nem Deus, nem um espírito de luz, nem um terapeuta, nem um psicólogo, nem um familiar, ninguém. Ela fica lá intacta. Essa condição fica intacta. E só você pode tirar essa condição, porque é só você que tem acesso ao seu próprio livre-arbítrio. Só que qual que é a dificuldade da gente ir lá e simplesmente falar:
Ah, então eu vou tirar essa condição aqui que eu coloquei e pronto. É isso mesmo. Do mesmo jeito que é lei o que você fala, né? Tipo, essa condição aqui para eu voltar para minha vida. Essa condição aqui para eu voltar para minha vida. Do mesmo jeito que isso vira, pá, é lei. Agora ele só vai ser feliz depois que tal situação estiver de tal jeito. Do mesmo jeito assim, não, eu quero tirar essa condição aqui. Eu vou ser feliz e vou para minha vida independente dessa situação. É lei também. Acabou a condição. Mas qual que é o obstáculo que a gente cria para a gente simplesmente ir lá e tirar essa condição? A nossa moral. A nossa moral. Então, assim, como que eu vou ser feliz com os meus pais doentes? Como que eu vou ser feliz com os meus irmãos tendo problema de alcoolismo? Como que eu vou ser feliz com a minha situação familiar dessa maneira? Como moralmente a gente não quer isso. Para nossa moral, isso afeta a nossa moral. Não tem jeito de eu ser feliz com as pessoas que eu mais amo nessa situação, não tem como. E aí, quando a gente faz esse movimento, que a gente coloca através do nosso livre-arbítrio uma condição. Eu só vou ser feliz quando as pessoas que eu mais amo serem felizes também. E aí a gente enraiza isso através da nossa moral. Isso é o certo, isso é o correto. Eu só posso ser feliz quando as pessoas que eu amo também forem, senão eu não posso. Eu só posso ser livre quando as pessoas que eu amo também forem livres. A gente retroalimenta, a gente vira parte daquele processo ali. A gente a gente amplia a coisa, sabe? Porque você soma a esse caos, a essa dificuldade, a essas intervenções espirituais, e a nossa atmosfera moral dentro da sociedade é muito forte, muito forte. Então não é fácil a gente simplesmente falar: "Ah, então eu vou deixar eles aqui do jeito que tá e vou ser feliz". Não é assim. Não adianta a gente falar que é assim. É um processo, é um processo que precisa respeitar as nossas estruturas internas e que a gente precisa ir através da consciência e não da regra. Sabe, no sentido assim, ah, então você está falando que para eu ser feliz eu tenho que deixar eles do jeito que tá. Não, eu estou falando que você precisa ir para um nível de consciência em que você consiga se distanciar o suficiente dessa situação para parar de alimentá-la, porque estando do jeito que você está, você também está alimentando a situação, você não está resolvendo, você está alimentando a situação. Esse que é o problema. Esse que é o primeiro problema. Que quando a gente se emaranha por lealdade, por moral, por condição interna, não é que a gente entra ali com uma consciência e uma clareza suficiente para ser parte da solução dentro daquela situação. A gente entra ali em um nível de consciência em que a gente só vai somar e alimentar aquele processo doentio, aquele processo que está atrasando a vida de todo mundo. Esse que é o problema. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está em uma situação como essa é respirar até a nossa consciência elevar, subir o suficiente para a gente se distanciar energeticamente e aí a gente vê a coisa por um outro ângulo, por um outro ângulo. E assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu aprendi nesses 13 anos atendendo pessoas todos os dias. Para a gente ficar emaranhado,
nos nossos problemas familiares, estruturais, sociais, para a gente ficar emaranhado, ser mais um no meio das pessoas que a gente ama ali, a gente precisa de lealdade. A gente precisa ser leal para poder se emaranhar. Mas a gente se distanciar e falar, eu não farei parte disso. A gente precisa ter amor. A gente precisa entrar na vibração do amor. Só o amor nos libera desse emaranhamento, o que faz ser um fator de soma, de libertação para os outros envolvidos. Se a gente, através do amor que a gente sente por essas pessoas, ao invés de transformar esse amor em lealdade cega e a gente se mistura e se emaranha e se lasca todo junto com as pessoas que a gente ama, se afunda junto, se a gente pega esse amor, mantém esse amor na vibração do amor, a gente se distancia e se liberta. E um que se liberta prospera na possibilidade de libertação de todos os outros. Por isso que é um ato tão grandioso e tão corajoso, porque esse ato, ele é realmente resolutivo. Esse ato de amor, de eu preciso me distanciar, eu preciso ver essa situação por um ângulo mais sóbrio, mais sensato, mais claro. Esse ato de coragem que traz primeiro a nossa liberação individual, ela faz com que esse emaranhado fique um pouco mais leve para todos os envolvidos, mas ele é desafiador porque ele vai contra a nossa moral. Ele vai contra a nossa moral. E sabe, gente, vocês sabem aonde que a nossa moral mora? Na nossa vaidade. A nossa moral é uma casca muito superficial nossa, que a gente aprendeu a hipervalorizar. A gente acha que é muito bonito a gente ser moralista. Ser moralista é alimentar a nossa própria vaidade. É só isso. Ser moralista é só vaidade. Moral não liberta ninguém, moral não amplia a consciência de ninguém, moral não acrescenta na vida de ninguém, de verdade. Ai, Ana, mas para gente viver em sociedade é preciso ter moral e bons costumes. Olha, eu vou te falar uma coisa, sinceramente, você já viu alguém alegre, alguém feliz, alguém vivendo a sua essência, fazer alguma coisa para prejudicar a outra pessoa? Fazendo alguma coisa absurda, agressiva, violenta. Você já viu? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Alguém que está livre na sua essência, no seu amor pleno, no seu estado de alegria, fazer algo para prejudicar o outro. Pelo contrário, as pessoas alegres, a pessoa quando chega com alegria, nossa, só de ficar aqui com você eu já melhorei. Nossa, que você me fez muito bem. Nossa, que bom, que ótimo. Sabe? É natural, é fluido, é transcendente. Por isso que é tão fundamental nós irmos para a nossa essência. Por isso que é tão fundamental a gente ter essa coragem. Olha, o que eu preciso fazer para ajudar a mim e as pessoas que eu amo e quem está à minha volta? Ir para a minha essência. Ir para a minha essência. É isso. Gente, eu pensei em pausar na hora do sino do meio-dia, que é muito longo, mas não sei. Vamos lá.
Sino abençoado. Mas é ir para a nossa essência. A maior contribuição que a gente faz para nós mesmos, para a natureza, para as pessoas que a gente ama, para a sociedade, não é ser moralista, não é ficar preso na moral, não é ser leal, é ir para a nossa essência. Olha só a diferença, gente. Por que que o amor, ir para o amor, ele gera todas as benfeitorias que a gente acha que vai encontrar na moralidade? Porque assim, a moralidade, a moral, ela mora na nossa vaidade, alimentar a nossa moral. A única camada nossa que é alimentada é a vaidade. Então, eu sou muito moralista. Então, você é muito vaidoso. Porque você está alimentando moral, você está alimentando vaidade. E a moral, ela anda casada com a lealdade. Então, quando você alimenta a sua moral, você também alimenta a sua lealdade. Você é leal a algo que você acredita. Ok. Quando você é leal, você é o general de um exército. Você vai querer um soldado leal ou um soldado amoroso? Esse soldado vai para a guerra. Esse soldado, ele é de defesa, né? E ataque. Você quer um soldado leal ou um soldado amoroso? Você quer um soldado leal. Por quê? Porque nós, no estágio leal, a gente é assim, é o meu e o resto eu nem tô vendo. Eu nem tô vendo. É o que eu acredito, é o que a minha moral acredita, são os conceitos da minha moral e o resto tá errado. O resto é bomba. O resto é o mato. Agora, quando a gente vai para a consciência do amor, acabou a moral, acabou a lealdade, é essência. Aí a gente entra para a nossa essência, a gente entra em um estado de contemplação, todos importam, todos têm sua contribuição, todos são importantes, aqueles que eu concordo, aqueles que eu não concordo, aqueles que eu vejo como igual, aqueles que eu vejo como diferente, e todos eu deixo em paz. E todos eu deixo em paz. Você vai querer um soldado desse? Que deixa todo mundo em paz? Entende a diferença de valores? Aí, quando a gente vai para as nossas situações familiares com a lealdade, como um soldado leal, a gente vai cego para praticamente tudo. A gente vai com a nossa moral, então, enquanto meu pai não estiver desse jeito, enquanto a minha mãe não estiver desse jeito, enquanto meus irmãos não estiverem desse jeito, do jeito que eu acho que eles devem estar, do jeito que a gente acha que eles devem estar, eu não vou sair daqui. Tem paz? Haverá paz dessa forma? Não, não. Vai ter atrito, vai ter confusão, vai ter bagunça. Ai, atrai espírito, atrai. Bom, aí atrai o que tiver em ressonância. Aí precisa de um amoroso, e o amor exige coragem, porque o amor exige eu abro mão da moral e vou ser feliz. E através da minha felicidade vai ter bons frutos. E através da felicidade haverá paz. E através da felicidade haverá saúde. Porque se eu for para minha essência, eu estou contribuindo comigo, com a natureza que me alimenta e com todos à minha volta. Porque um que vai para sua essência é uma luz que se acende. E essa luz se acende para todos à volta.
Um que vai para sua essência dá frutos, e esses frutos dá sementes, e as sementes se distribuem para que outros peguem essa semente e tenham a chance de ir para a própria essência. Por isso que é tão multiplicador, por isso que é tão abundante. Nós irmos para o amor. A lealdade é o oposto do amor. Ou você está leal, ou você está amoroso. É claro isso na pergunta. Você quer um soldado? Você é general de um exército. Você quer um soldado leal ou você quer um soldado amoroso? Se os generais quisessem soldados amorosos, a gente já estava em paz no mundo. Agora me diga, por queremos soldados leais, nós estamos na situação que estamos há séculos. E nós somos muitos soldados na nossa família. Nós vestimos a carapuça do soldado leal na nossa família muito rapidamente. E é por isso que as famílias têm tantos atritos, tantas dificuldades, tantos emaranhamentos, tantos padrões, tantas dificuldades. Porque são muitos soldados leais e cegos, a lealdade cega. Então, é um ato de coragem? É. Você olhar e falar: a melhor forma que eu tenho de contribuir é ir para a minha essência. Olha, e eu te falo, na verdade, quanto mais eu faço esse trabalho ao longo de 13 anos, mais eu percebo. Não é que ir para a nossa essência seja a melhor forma. Na verdade, ir para a nossa essência é a única forma da gente contribuir com a gente mesmo, agradecer a natureza que nos sustenta e ser um ponto de luz para o raio de pessoas que estão à nossa volta e que são normalmente as pessoas que a gente ama. Então, assim, eu sei, é romper com a casca da vaidade, porque romper com a moral é isso. E dói, é disruptivo, é confuso, é estranho, envolve julgamento interno, externo, mas é a única coisa que resolve. É a única coisa que resolve. É nós termos coragem de ir para a nossa essência, pela gente, pelas pessoas que a gente ama. E os nossos bons costumes e uma atitude humana genuína, ela é muito fluida na alegria. A gente não precisa ter medo de ser feliz, porque as boas ações, o sorriso, a boa conduta, o bom caráter, o ganha-ganha, a multiplicação, ela é abundante em um ser humano em estado de alegria. É abundante. Já na lealdade precisa da moral, né? Porque a lealdade, hum, o meu é o meu, o seu é o seu. Esses aqui são os meus. A lealdade, ela é assim, né? Um, teve uma professora em uma aula, eu não lembro qual foi essa professora. Ela falou assim que ela viu um acidente de carro acontecer e era um jovem motorista e um outro homem no outro carro. E aí ela viu a cena do pai do rapaz novo descendo da caminhonete dele e falando assim: "Não importa o que aconteceu, independente do que aconteceu, eu tô do lado do meu filho". Isso é lealdade. A lealdade escolhe um lado, a lealdade escolhe uma crença, a lealdade escolhe. Ela dissocia, ela divide, ela cria conflito. É isso, é isso. Vê se essa é a melhor forma de resolver uma situação. Eu não quero nem saber a verdade. Eu não quero nem saber o que aconteceu. Eu não quero nem saber se meu filho está certo ou está errado. Eu estou do lado dele. Isso é ser leal. E se uma pessoa amorosa, em estado de amor, desce da caminhonete?
Desce como, gente? Essas coisas fazem parte da vida e vamos olhar como que fica. Vamos olhar para os fatos, para o que aconteceu e vamos ver como que fica justo para todo mundo. Não é assim? Vamos resolver. Por isso que é tão importante a gente ir para a esfera do amor. E a esfera, quando a gente faz esse movimento de eu vou para o amor, olha que curioso, gente, isso no aspecto da nossa engenharia humana. Quando a gente escolhe ir para a esfera do amor, por que que no início parece tão egoísta? Por que que no início parece tão egoísta eu deixar minha família do jeito que está e ir para minha essência, ir para minha vida? Por que que no início parece tão egoísta? Porque o amor é produzido no nosso coração. Isso a gente sabe. E o nosso coração é o nosso único órgão, a nossa única estrutura individual. Todo o resto, as nossas articulações, órgãos, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos, todo o resto de nós é coletivo. É coletivo. O nosso pâncreas é coletivo, o nosso intestino é coletivo, o nosso rim é alma coletiva. A nossa mente, os nossos pensamentos, é tudo coletivo. A única coisa que a gente tem individual é o nosso coração. E aí, para a gente ir para vibração do amor, a gente precisa ir para o nosso coração. E aí, no início, parece um processo egoísta. Essa pessoa está sendo egoísta. Isso é que ela está indo para o coração dela, ela está indo para o individual dela. Só que ela fazendo esse movimento que no início parece egoísta, ali no nosso coração existe a nossa essência, porque é o individual. E da nossa essência vem uma abundância que ilumina todos os outros. É o paradoxo, né? Então, do um eu vou para o todo. Do um eu vou para o todo. A nossa vaidade não tem esse poder. A nossa moral não tem esse poder, por mais bem construída que ela seja. Mas o nosso coração tem. O nosso coração, ele tem o poder de ser luz para muita gente. Mas no início ele tem essa estranheza. A gente acha que a gente está sendo egoísta e as pessoas à nossa volta tendem a achar que estão sendo egoístas. Mas é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Eu agradeço, sabe? Quem rompeu e foi pro coração e fez isso. Eu agradeço muito, porque essa pessoa iluminou, sabe? Iluminou no sentido de ela foi luz, ela se tornou luz. E é muito fácil, sabe, a gente querer ser bonzinho. Querer ser bonzinho é estar na nossa moral, é só para alimentar a nossa vaidade. Fazer o serviço necessário exige uma autonomia, porque as outras pessoas vão julgar, exige sabe, um amor mesmo, uma autonomia muito grande, mas que depois tem a recompensa abundante. Então, vamos lá, vamos para a última parte do vídeo. Vamos ver se precisa ter algum estímulo, alguma cura específica para nos ajudar a irmos para esse cerne, para essa essência nossa, nos ajudar a sairmos dessa casca de lealdade, moral, vaidade e irmos para o nosso coração. Relaxem o corpo, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca.
Ficarei em silêncio por um tempo. Se vier alguma informação que precisa ser dita, eu vou falar para vocês. Continue com o corpo leve, a respiração leve, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Tenham paciência, a vibração do coração é individual, então cada um precisa ir respirando, se conectando, e para cada um vai ser um processo muito específico. Relaxem a barriga, relaxem as pernas. Agora a gente está entrando no campo da moral, que aí é uma estrutura coletiva nossa. E é sempre desgastante porque a nossa moral, nosso tecido da moral, né, a nossa estrutura moral é tão cheia de fala, tão cheia de ego, tão cheia de concepções. Ai, hum. Sinceramente, não é uma estrutura preferida minha, assim. Relaxem, respirem, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca.
Muito interessante ir no campo da moral, gente. A gente é cheio mesmo, assim, de... Sabe quando a gente fala assim, eu tô precisando me esvaziar? Vocês já tiveram isso assim? Ah, tô precisando abraçar uma árvore, tô precisando me esvaziar. Ou as pessoas mais sensíveis, mais... Falam assim, eu tô cheia de mim, assim, eu tô lotada de mim, eu tô encharcada de mim. A gente tem essa sensação por causa da moral. É quando a gente está muito cheio de certezas, concepções e nananã, 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 como ela mora na vaidade, né? Ela vira uma casca muito grossa, aí a gente vai ficando impermeável, impermeável. Aí a gente vai ficando cheio de nós mesmos, porque é a minha moral, é o que eu acredito, são as minhas concepções, e impermeável a receber, a estar integrado, a estar em paz, em harmonia, em virtude, né? O que que é a virtude? É quando a gente está permeável ao amor do ambiente. E, e aí a gente vai lá e abraça a árvore, né? A árvore tem mesmo essa capacidade de filtrar e de esvaziar a nossa moral. A hora que a gente está abraçando a árvore, a gente está esvaziando o nosso tecido moral. Nosso planeta é perfeito, gente. Tudo cura. Cara, é tudo feito para dar certo. A nossa engenharia humana, toda a natureza, é tudo feito para dar certo. A gente faz do jeito mais difícil. Então, quando a gente está muito cheio de moral, muito cheio, abraçar a árvore é literal. Esvazia esse tecido. Nos deixa mais permeáveis a receber o amor. Bonito, né? É bem bonito. Relaxem, estamos finalizando, fechando o campo, respirando. Agora pode respirar pelo nariz profundamente, pode respirar profundamente, puxando o ar pelo nariz e soltando pelo nariz. Para fechar, é isso, gente. Foi babado esse, hein? Tô falando que homem custa mandar, mas quando manda é ó. Tem outro aí de um homem aí também que foi. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser que um relato seu seja caminho de cura para você e para outras pessoas, é só vir aqui na descrição do vídeo, tem um link com um formulário super simples de responder, em minutinhos você responde e aí você terá o seu relato aqui com a gente, igual foi o de hoje. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.